Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre uma das características do nosso Deus. Qual será? É que nosso Deus é um Deus de respostas. Olha, nosso Deus é bom, nosso Deus é muito bom. Ele é um Deus de amor, ele é de justiça e uma das características do caráter de Deus é responder às nossas demandas. Ele se alegra em responder nossas perguntas. Veja o filme até o fim e veja algumas situações que Deus responde claramente. Então, nós vamos... eu vou de novo fazer uma lembrança do que seja a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é histórica, é a palavra de Deus, ela é uma carta de amor escrita por nós. Está lá em Mateus 4,4. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça. Então, antes de entrar nas passagens bíblicas sobre como Deus responde, eu vou contar uma parábola sobre as respostas de Deus. Certo dia, um homem estava caminhando por um vasto campo, carregando consigo um coração cheio de dúvidas e perguntas sobre a vontade de Deus para sua vida. Ele olhava para o céu, clamando por respostas, mas parecia que suas palavras se perdiam no vento. Então, um pequeno pássaro pousou em um galho próximo e começou a cantar uma cantiga, uma melodia suave. O homem parou para ouvir e lentamente percebeu que as notas daquele canto simples transmitiam uma mensagem de paz e confiança. Inspirado pelo pássaro, o homem continuou sua jornada. Ao longo do caminho, encontrou uma árvore frondosa, cujas folhas balançavam suavemente ao vento. Curioso, ele se aproximou e viu uma inscrição nas raízes da árvore que dizia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Com o coração cheio de esperança, o homem continuou sua jornada, agora confiante de que mesmo que as suas respostas não venham imediatamente ou da maneira que ele espera, Deus sempre responde às suas perguntas de maneiras que ele possa compreender. Seja através de sinais da natureza, das palavras de um amigo ou da paz que transcende todo o entendimento. E assim ele aprendeu a confiar no processo e na sabedoria divina, sabendo que cada resposta vem no tempo certo e da maneira perfeita de Deus. Então vamos lá, ver o que a Bíblia diz sobre isto. Então vamos ver alguns versículos sobre a resposta de Deus. Vamos lá no Salmo 91, versos 1 e 15. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha que interessante, esse verso tem alguma coisa a ver com a parábola que a gente acabou de ler. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. O moço da parábola estava agitado, mas na hora que ele parou para ouvir o passarinho, na hora que ele parou para ver o balanço das folhas da árvore, ele se acalmou. Então, no descanso há sabedoria. E nesse descanso você pode clamar a Deus que ele dará a resposta. Ele mesmo que está afirmando que dará.
Agora, mais alguns detalhes sobre a resposta. A de Deus, e agora eu vou falar 4 versículos sobre como que é uma boa resposta. Em Provérbios 15:1 está escrito: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, o Senhor, você já sabe, não dará uma resposta ríspida. A voz dele é mansa e suave. Vocês lembram do caso lá de Elias? E ele quis, né? O Senhor foi atrás dele no momento que ele estava em depressão e foi com uma voz mansa e suave, não foi com voz de acusação, não foi com voz ríspida. Então, esse versículo você já sabe que a resposta de Deus é gentil. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Então, Deus também, ele que nos fez, aí nós somos a imagem e semelhança dele, então ele também fica feliz quando dá uma resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Então, assim, Deus também, ele fala a coisa certa na hora certa. Depois, Provérbios 16:1 diz assim: da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que está querendo dizer aqui? Você pode fazer seus planos, mas aguarde a resposta certa, porque ela só vem de Deus. Em Provérbios 24:26 diz: uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Né? É muito gostoso, né? A gente beijar e receber um beijo. Então, a resposta honesta é assim. Deus também. Você sabe que adorar a Deus, que é o alvo, né? Para que Deus está aqui na terra? Para que ele se revelou? Para que todos os povos o adorem. E uma das definições de adorar é beijar. E você não tem como beijar de longe, só tem como beijar de perto. Então, aqui está fazendo uma referência a essa intimidade, a essa comunhão. E vamos ver lá quem, né, Jesus, como é que ele dava a resposta. Em Lucas 2:47 diz assim: todos o que o ouviam se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Então, você pode se admirar, porque Deus vai te responder na hora certa, no momento certo, da forma certa. Então, vamos examinar aqui 3 respostas que eu separei. Eu separei a resposta de Abraão. Abraão, vocês lembram, né? Deus o separou lá desde Padã Arã e falou para ele, deu promessa para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas aí ele tinha 75 anos quando ouviu isso, já estava chegando nos 100 e ele já estava ficando ansioso. Então ele saiu da tenda e contemplou o vasto céu estrelado, repleto de incontáveis pontos de luz. Com o coração, né, assim, com ansiedade, com dúvida, ele levantou os olhos para o alto e clamou a Deus: ó, Senhor meu Deus, tu me prometeste uma descendência numerosa, mas até agora eu e minha esposa somos como estrelas solitárias no firmamento. Como posso ter um filho se minha esposa já é estéril e estou envelhecendo? Então uma brisa suave começou a soprar e Abraão sentiu a presença divina envolvê-lo. E uma voz suave e confortante ecoou em seu coração, dizendo: Abraão, não temas, pois eu estou contigo. Minhas promessas nunca falham e minha fidelidade é eterna. Olha para as estrelas do céu e conta se puderes. Assim será a tua descendência. Abraão ouviu as palavras de Deus e sentiu uma profunda paz interior. Ele compreendeu que, embora sua situação parecesse impossível aos olhos humanos, Deus estava no controle e cumpriria suas promessas, né? No tempo perfeito. Então, com renovada fé e confiança, Abraão agradeceu a Deus, retornou à sua tenda, sabendo que, mesmo que a realização da promessa parecesse distante, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando o cumprimento da sua palavra. E assim Abraão perseverou na esperança, confiando que um dia seu filho viria, conforme a promessa do Senhor.
E aí, Gênesis 15:4, está lá registrado. O Senhor disse a Abraão, não será este o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Então, Deus confirmou a palavra que havia dado. E mesmo Sara já sendo estéril e ele já sendo velho, Deus fez o milagre e Abraão gerou Isaque. Agora, só vou lembrar aqui, porque mais na frente a gente vai usar, Abraão ficou um pouco impaciente, ele e Sara. Então, Sara fez um plano. Então eu vou te dar minha serva, aí você tem um filho por ela e esse filho vai ser nosso. Então, o que é isso? Ele fez um plano, ele mesmo, e não esperou a confirmação de Deus. Então, a gente costuma dizer, não gere Ismael, espere o Isaque, que é o filho da promessa. Não gere, né, os projetos, não realize os projetos que vêm do seu próprio pensamento. Ainda que você tenha que pensar, que raciocinar, Deus mesmo vai te dar os sonhos, mas você deve esperar pela resposta certa de Deus. Então, assim, Isaque veio e a descendência de Israel está aí até o dia de hoje. Bom, o segundo caso que eu quero trazer aqui foi a resposta de Deus a Daniel. Daniel foi um profeta, ele foi levado cativo quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou todo mundo cativo. Eles ficaram 70 anos lá. O Daniel teve várias outras orações, perguntas respondidas. Não sei se vocês lembram, vou falar rapidamente aqui de uma, que é quando o Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não lembrava do sonho, e nenhum sábio lá da Babilônia fazia ele lembrar. Ele pegou e falou, vou mandar matar todo mundo. E o Daniel ouviu essa sentença de morte e falou, ai meu Deus, como é que eu faço? Aí ele orou a Deus e Deus revelou a ele que sonho Nabucodonosor tinha sonhado e qual era a interpretação do sonho. Então veja que ele passou de um homem morto, né, porque ele era considerado sábio, né, já tinha o decreto de morte para ser líder no reino. Então, aqui foi bem rapidinho, só para lembrar que várias perguntas Daniel fez e Deus respondeu. Mas eu quero tratar de uma aqui que ele fez em relação ao povo, não foi só em relação pessoal. Então, o tempo foi passando, Daniel percebeu que já estava chegando os 70 anos, então, num momento de angústia e busca por entendimento, ele lançou-se em oração diante de Deus e clamou por sabedoria desculpe, e compreensão sobre esses mistérios, quando que o povo seria liberto. Então um anjo foi enviado em resposta à sua oração. Está lá em Daniel 9:23 que diz, Daniel, homem muito amado, não temas, desde o primeiro dia em que aplicaste-os o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, porém eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, essas foram as palavras do anjo, explicando a Daniel a batalha espiritual que ocorria nos bastidores enquanto ele buscava entendimento. Embora as respostas de Deus pudessem às vezes ser atrasadas ou atrasadas pelas forças espirituais adversas, Daniel foi encorajado a saber que suas orações foram ouvidas e que Deus estava trabalhando nos bastidores para responder a elas. Portanto, a resposta de Deus a Daniel foi uma manifestação do seu amor, cuidado e providência, assegurando-lhe que suas petições foram ouvidas e que a ajuda divina estava a caminho, mesmo em meio aos desafios espirituais que enfrentava. Então a gente viu o Daniel 9:23, que eu vou até repetir aqui, que é a resposta de Deus, né? Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer que foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. E no Daniel 10:12, diz assim, em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento
e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Então, Deus respondeu o clamor, a oração de Daniel. Então, eu trouxe o exemplo de Abraão, que Deus respondeu, de Daniel, que Deus respondeu. O de Abraão era para ele mesmo, né? Apesar de ser uma promessa para a terra inteira, porque em ti seriam benditas todas as famílias da terra, ele estava orando, o primeiro passo é ele ter um filho, e ele não tinha até aquele momento. Daniel estava orando para o povo regressar do cativeiro, e Deus ouviu e atendeu a oração dele. Agora eu vou pegar um exemplo das filhas de Zelofeade. Que história é essa? Então, essas filhas de Zelofeade se aproximaram diante de Moisés, Eleazar, o sacerdote, e os líderes da comunidade, com um pedido extraordinário, meio estranho. Elas eram 5 filhas, era Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, representando a linhagem de seu pai, pleitearam o direito de herdar a propriedade de seu pai, uma vez que ele não tinha filhos homens. Deus, em sua infinita, justa compaixão, instruiu Moisés a atender ao pedido das filhas de Zelofeade. Ele disse: o pedido das filhas de Zelofeade é justo. Dê-lhes propriedade como herança entre o povo de seu pai, e você transmitirá a elas a herança que pertenceria a seu pai. O que é isso? É porque herdava o homem, não era a mulher. A mulher, quando casasse com o homem, ia herdar a herança que aquele homem tinha, né? E aí, elas falaram assim, uai, mas nosso pai não teve filho homem, nós vamos ficar sem herança? Porque se a gente casar, a nossa herança, se a gente casar não, a nossa herança vai passar de tribo para tribo, a gente não vai ter herança. Aí Deus ouviu o pedido delas. Olha, você pensa que só pode fazer pedidos espirituais, pedidos... Não, é qualquer coisa que diz respeito a você, Deus se interessa por isso. Então, ele atendeu o pedido das filhas e elas chegaram até Moisés, foram usadas, tiveram coragem de pleitear. Aqui está um ensinamento também. A gente não pode ser tímido e falar, não vou conversar com Deus, não, Deus não está nem ligando. Não, você vai crer que esse Deus é o que ele diz. É um Deus de amor, é um Deus bom, é um Deus de justiça. Você vai apresentar a sua demanda para ele. E elas foram diante de Moisés e pediram, a gente é só mulher, a gente precisa de herança. E aí, Moisés ficou assim, uai, estranho, é diferente, esse pedido é diferente, não dá para eu decidir não, vou lá conversar com Deus. Aí, como ele e Deus eram unha e carne, né, conversou, e Deus falou, não, é justo o pedido delas. Então, essa resposta demonstra o cuidado de Deus com a justiça social, a igualdade de gênero, garantindo que as filhas de Zelofeade não fossem privadas de sua herança, simplesmente por serem mulheres. Nesse exemplo, a gente vê que ele valoriza a equidade, a dignidade de todas as pessoas, independente do sexo. E essa resposta ressoa como um lembrete do amor e da justiça de Deus. Então, a gente não precisa temer. E eu vou repetir aqui o Números 27:7, porque, né, da exata hora que está registrado na palavra resposta de Deus. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Deus respondendo a Moisés, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai fará passar a elas. Então Moisés ouviu, mas Moisés ainda estava do outro lado do Jordão, né? E ele pode ter ouvido e ter esquecido, mas não é isso que aconteceu. Lá em Números 36, o verso 2 e 6, continua a relatar. E disseram, elas foram de novo, já tendo passado bastante tempo, eles, né, ficaram 40 anos no deserto. Então o Senhor mandou a meu senhor, por sorte, desse essa terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Jesus, pelo Deus, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, é um só, então a gente pode tratar
que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Malá, Tirsa, Ogla, Milca e Noa casaram com os filhos de seus tios. Então a herança ficou, não foi dispersa para outras tribos, ficou entre as tribos dela. E mais uma referência que está lá em Josué. Aí foi vocês sabem que Moisés ficou do lado de cá do Jordão, ele não passou para ver a terra. Então a Josué foi dado a responsabilidade de dividir a terra. Então mais à frente, né, Josué no capítulo 17, verso 4 e 6 diz assim: estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. Então, assim, elas fizeram o pedido em Moisés, anos antes, depois elas repetiram o pedido, e quando Josué foi distribuir a terra, realmente elas tomaram posse daquilo que era do seu pai. Então, a gente viu aqui três perguntas, né? E que Deus respondeu. Então, a resposta a Abraão: ele teria um filho seu e de Sara, contra toda impossibilidade, porque Sara já era velha, Abraão também, mas Deus tinha prometido que Isaque seria o filho da promessa, então ele veio. Então vale a pena esperar a resposta de Deus, porque ela é certa, no tempo certo, na hora certa. A resposta de Daniel: ele se angustiava com o cativeiro do povo na Babilônia, ele entendeu que os 70 anos já estavam chegando ao fim, e clamou a Deus pela libertação do povo, e Deus respondeu ao pedido dele, que já envolvia toda a coletividade. E o outro pedido é a resposta às 5 filhas de Zelofeade. Deus considerou justo, e o pedido de herança elas receberam, né? Então, assim, Deus responde. Pode ser o pedido mais diferente, mais estranho, porque uma coisa que acontece, eu gosto sempre de trazer a lembrança, que o cristianismo, ele surgiu no momento que a cultura grega, ela ainda florescia. Apesar de o domínio ser romano, era romano pela força, mas a intelectualidade, os pensamentos eram os pensamentos gregos. E a essência do pensamento de Platão, que influenciou toda aquela época, era assim: o mundo das ideias e o mundo da matéria. O mundo das ideias era elevado, era alto, você deveria pensar, mas o mundo da matéria não, ele não prestava. E como os pais da fé, a maioria deles eram discípulos de Platão, a gente recebeu essa cosmovisão de brigar a matéria com o espírito, a gente querer separar. O espiritual eu posso pensar, mas o material eu não posso. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia mostra o homem inteiro, tudo junto e misturado. Então, às vezes, até hoje, a gente reflete o mundo das ideias é valorizado e o mundo da matéria é desvalorizado. Mas não é assim. E eu acho Deus tão maravilhoso, porque nós brasileiros não somos apenas europeus, não somos apenas descendentes dos portugueses. Os portugueses, você sabe, os que vieram para cá eram judeus, vários deles. Então, na nossa composição, a gente não é tanto racional, a gente não é tanto como Platão pensava, o mundo das ideias está lá em cima e o mundo da matéria está aqui embaixo. Então, nós temos uma parte judaica, uma parte europeia, uma parte africana, dos negros, e uma parte indígenas. E glória a Deus por isso, porque essa mistura nos fez seres assim, muito bacanas. Deus tem promessas para nós por causa desse jeito nosso de ser. Muitas vezes a gente até
assim, ridicularizada, porque a gente é muito místico e tal, mas eu digo, glória a Deus, porque a gente tem essa parte, assim, que é tudo junto e misturado. Para nós, assim, o mundo do espírito e o mundo da matéria está mais junto e misturado que para os europeus. Então, eu acho que há uma grande esperança para nós, sabe? E Deus, assim, eu considero ele maravilhoso em cada detalhe. Mas, voltando aqui, né? Por que eu citei esses 3 exemplos diferentes? Porque você vê, você pode achar que pedir uma herança não tem nada de espiritual, mas está lá na Bíblia, e a Bíblia, ela conta, ela narra a história, ela não é tratado de filosofia, ela não é ideologia, ela mostra o que aconteceu, qual é a história do homem. Então, Deus atendeu esses 3 pedidos, e eu quero, então, ir para o versículo-chave. Qual que eu separei aqui? É o Salmo 91, verso 1 e 15, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Essa é uma promessa de Deus. Então, ande juntinho, garradinho com Jesus, e você terá a resposta para todas as tuas perguntas. Você vai precisar de um pouco de paciência, você vai precisar de lembrar. Lembra a parábola que a gente leu? O cara estava lá meio ansioso, mas ele parou, descansou para ouvir a voz do pássaro. A voz do pássaro fez ele caminhar adiante. Ele não parou e desistiu do caminho. Aí, a hora que ele parou, ele logo avistou a árvore. Na árvore tinha aquele texto falando para ele confiar que Deus responderia. E ao observar a árvore com as suas folhas suavemente movimentando ao vento, fez com que ele tivesse uma paz e ele prosseguisse. Então, nós vamos confiar que Deus tem a resposta certa no momento certo para nós. Então, vamos, né, acalmar o nosso coração e nós saberemos distinguir, entender, ouvir a voz de Deus, sabe? Porque, na verdade, a gente precisa, nós lemos um versículo que fala da humildade, é você se aquietar, esperar também a revelação de Deus, porque às vezes você quer saber na força do seu braço, não, Deus tem que me contar. Em vez de você estar humilde, você está querendo que Deus seja seu escravo, que ele faça tudo que você quer, mesmo que seja para trabalhar na obra dele, mas você tem que aquietar seu coração e buscar a resposta dele, e ter aquele coração humilde, ter aquela paz de ouvir um passarinho, de ver uma folha balançando, e isso vai te dar paz para que você aguarde a resposta certa no momento certo. É um aguardar dinâmico, não é um aguardar zen, que você para e não faz nada, não. Enquanto você não sabe qual é o próximo passo, vai fazendo aquilo que você já fazia. Esse lance de ficar parado assim também não encontra muito respaldo na palavra. Totalmente parado, sem fazer nada. Você vai agindo, porque os sinais seguirão os que crerem. Então, seguir só pode seguir se alguém está em movimento. Então, nunca pare, esteja em movimento. Por menor que seja, você não precisa de correr desesperado, ansioso, mas vá ali na dependência do Senhor, vá ali passo por passo. Bom, eu gosto de repetir, né? Então, já sabemos que Deus responde nossas perguntas. Então, repita após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu agradeço a Deus pelo seu poder e por sua sabedoria. Eu agradeço a Deus porque Ele quer se relacionar conosco. Eu agradeço a Deus porque Ele responde às minhas perguntas. Ele responde às nossas perguntas. Ele quer ouvir nossas perguntas. Ele tem prazer em respondê-las. Eu vou esperar com paciência a resposta que vem do alto e não vou antecipar as respostas de Deus. Não vou gerar Ismael, lembra? A solução do homem e não de Deus. Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus Cristo, o Messias de Israel.
e vou continuar orando, né? De novo, Senhor, eu agradeço por estar viva, ter sido alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e permaneça firme nele. Eu oro para que você tenha paciência e aguarde a resposta certa de Deus. Haverá situações que elas não serão imediatas. Haverá situações que as respostas não será do jeito que você quer, mas sempre haverá a melhor resposta para a sua vida, porque provém de Deus. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Deus te abençoe e abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E, se possível, né, compartilhe, comente. Quem sabe pode ser útil essa palavra para alguém. Então, até a próxima semana. Muito obrigada. Tchau.